Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o número de casos de dengue no Brasil aumentou 17,5% em comparação com o ano passado. O Ministério da Saúde alertou que agora 4 sorotipos do vírus da dengue circulam no país ao mesmo tempo. No noticiário internacional, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinou em um evento público uma série de decretos para a criação do estado de Essequibo. O território, que é rico em petróleo, pertence à Guiana. Hoje, a tensão entre os dois países foi assunto de uma reunião no Conselho de Segurança da ONU. E no mundo da música... O fim de uma era. Depois de 40 anos de existência, o Sepultura, a maior banda de metal do Brasil, anunciou que vai se despedir dos palcos. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2023. E eu começo esse episódio com um alerta que foi feito pelo Ministério da Saúde. Dados divulgados hoje mostram que o número de casos de dengue no Brasil aumentou 17,5% em comparação com o ano passado e passou para 1.600.000 neste ano. Os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e também o Distrito Federal tiveram maior incidência da doença. Em relação às mortes, foram registradas 1.053, enquanto em 2022, para você ter um comparativo, foram 999. E não bastassem aí esses dados assustadores, o Ministério da Saúde ainda alertou hoje que os 4 sorotipos do vírus da dengue agora circulam no país ao mesmo tempo. E fatores como a variação climática, El Niño, o aumento das chuvas, o número de pessoas suscetíveis às doenças e também a mudança na circulação do sorotipo do vírus são fatores que podem ter contribuído para esse crescimento. E quem explicou isso foi a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel. Nós temos uma situação diferente. Por isso que também o nosso alerta é maior, porque nós temos aí pela primeira vez, depois de muito tempo, os 4 sorotipos circulando ao mesmo tempo no Brasil. Então nós temos a dengue, principalmente, né? Nós temos 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. Quero chamar a atenção para o sorotipo 3, porque desde 2007 ele não circulava no país. Então você tem muitos suscetíveis, você tem muitas pessoas que não adoeceram desse sorotipo e, portanto, podem adoecer, né, pelo sorotipo 3. Lembrando que os principais sintomas da dengue são febre, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Se você identificar algum desses sintomas, a orientação é procurar um serviço de saúde para o diagnóstico e também tratamento adequado. Ainda segundo a secretária Etel Maciel, a região Centro-Oeste pode entrar em alerta no início do ano que vem. Temos uma estimativa de que a região Centro-Oeste ela vai ficar em nível epidêmico. Nós temos muitas pessoas que, por uma circulação menor lá, não tiveram a doença, principalmente crianças, idosos, são os grupos que mais nos preocupam. A região Sudeste, um alerta especial para Minas Gerais e Espírito Santo, com potencial epidêmico. O Paraná, potencial muito alto. E o Nordeste vai aumentar, mas as nossas modelagens é que fique abaixo do limiar epidêmico. Nesta semana, uma consulta pública para a população foi aberta para a incorporação da vacina contra a dengue no SUS. O imunizante se chama
Qdenga. A vacina foi aprovada em março pela Anvisa e chegou à rede particular em junho, mas para chegar no SUS ainda é um processo. A decisão final sobre isso deve ser tomada ainda neste ano, após a consulta pública, que vai ter duração de 10 dias. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, vários fatores ainda precisam ser analisados após a aprovação no SUS. Até mesmo a capacidade de produção do laboratório para vacinar grupos prioritários. É uma decisão que coloca para o Programa Nacional de Imunizações essa decisão com relação a grupos priorizados ou locais, não é? Porque eu acho que vocês devem ter visto um estudo científico mais minucioso no território e novas tecnologias para dar mais sensibilidade. Então nós vamos ter que combinar esses critérios e também, ao mesmo tempo, a consulta à empresa responsável pela vacina com relação à disponibilidade de doses. Em princípio, essa disponibilidade foi assinalada como de 8.500.000 doses, que é um número que não é suficiente para uma vacinação em massa. Então isso nos dá a responsabilidade de, com dados epidemiológicos, científicos, considerando grupos mais vulneráveis e considerando também a faixa para a qual a vacina foi aprovada. Em relação à chikungunya, esse ano foram registrados 145 mil casos da doença até dezembro. E de Zika, até abril, foram notificados 7.200 casos, representando um aumento de quase 300% em comparação a 2022. No noticiário internacional, a tensão entre a Venezuela e a Guiana continua. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ele está dobrando a aposta nessa aventura aí de roubar na mão grande o território da Guiana. Hoje, em um ato público em Caracas, o presidente venezuelano assinou uma série de decretos para a criação do estado de Essequibo. Os anúncios foram feitos durante um ato para celebrar o referendo de anexação da região do país vizinho, que foi realizado no domingo. E o discurso que ele fez foi ao lado de um novo mapa da Venezuela ao fundo e também acompanhado por milhares de pessoas. Os decretos que foram assinados hoje já haviam sido anunciados durante essa semana. Entre eles estão a criação do estado de Guiana Essequiba, a oficialização do novo mapa da Venezuela, a criação de uma zona de defesa integral da Guiana Essequiba, com 3 áreas de defesa integral e 28 setores de desenvolvimento, além de um plano de assistência social à população da Guiana Essequiba e, por fim, a realização de um censo demográfico e a entrega de carteira de identidade aos habitantes da região. Após um pedido do governo guianense hoje, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu nesta tarde às portas fechadas para discutir essa tentativa da Venezuela de anexar a região que pertence à Guiana. Enquanto eu gravo esse episódio, no começo da noite desta sexta-feira, os diplomatas ainda estão reunidos e após o encontro algo deve ser definido, mas ainda não se sabe o que exatamente. E hoje, em meio a uma das maiores crises regionais recentes na América do Sul, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que vai visitar a Rússia neste ano. O Kremlin não informou se o líder venezuelano vai falar nesse encontro sobre a disputa com a Guiana e também não informou qual que é o dia dessa visita. Mas caso o presidente russo, Vladimir Putin, declare apoio a Maduro nessa questão, a crise vai colocar novamente os Estados Unidos e a Rússia em lados opostos. Lembro você que os Estados Unidos já se posicionaram favoráveis à Guiana e ontem anunciaram que fariam sobrevoos militares sobre a região de Essequibo e também o restante do país. Esse gesto irritou Maduro, que chamou a postura de Washington de provocação. E no meio de tudo isso, literalmente está o Brasil, porque faz fronteira com a Venezuela e também com a Guiana. Hoje, o comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, disse à Globo News que essa crise coloca em risco interesses do Brasil e pode ser uma ameaça à paz e à cooperação entre os países da América do Sul.
O almirante Olsen também disse que a Marinha permanece em condições de emprego e está pronta para apoiar a política externa brasileira. Hoje, o presidente Lula e o ministro da Defesa, José Múcio, se reuniram para conversar sobre essa crise. Lembro você que na terça-feira, o Exército Brasileiro enviou 20 blindados para a região da fronteira com a Venezuela, no norte de Roraima, que também fica próxima à divisa com a Guiana. Voltando ao Brasil, nesta semana você ouviu vários exemplos da insegurança no Rio de Janeiro, né? E presta atenção aqui nessa história que aconteceu hoje. Um morador do Grajaú, na zona norte do Rio, foi roubado 2 vezes no mesmo dia nessa madrugada. Pois é, e a história é a seguinte: a vítima voltava da delegacia onde registrou o primeiro assalto e foi abordada por criminosos pela segunda vez. O crime aconteceu por volta das 4h20 da manhã e imagens gravadas por um morador mostram a ação dos criminosos. 2 bandidos estavam numa moto, ambos de capacete, abordaram a vítima que estava num táxi. E aí o homem tenta explicar para os bandidos que não tinha mais nenhum pertence para entregar, porque momentos antes ele já tinha sido assaltado. Essa vítima, inclusive, tenta mostrar o boletim de ocorrência pro ladrão que ele tinha acabado de fazer na delegacia, mas foi em vão. O bandido continua fazendo a revista e não encontra nenhum objeto de valor e foge na sequência. Os 2 assaltos foram registrados na mesma delegacia. O homem, inclusive, prestou um depoimento na delegacia na tarde de hoje. Mudando de assunto, eu vou falar do Rock in Rio, mas não é algo positivo. O caso também envolve a questão policial. A organização do festival abriu uma investigação sobre um site que está vendendo ingressos falsos para a edição do ano que vem do evento. Desde o início das vendas do Rock in Rio Card na noite de ontem, um número crescente de pessoas relatou ter caído em um golpe virtual. Na manhã dessa sexta-feira, as redes sociais já estavam cheias de mensagens alertando sobre um site falso que se parece muito com o site oficial da Ticketmaster, que é responsável pela venda legítima dos ingressos. O endereço do site fraudulento é rockinriocard.com e ele foi estrategicamente colocado no topo dos resultados de busca do Google, levando a crer que os golpistas investiram em publicidade para promover esse golpe. Muitos fãs, então, sem perceber, clicaram no link e fizeram pagamentos via Pix para uma conta em nome de Tainá dos Santos Camargo, pensando estar comprando seus ingressos de forma legítima. O festival está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro na cidade do Rock, no Rio de Janeiro. E para a edição do Rock in Rio Brasil 2024, o valor do Rock in Rio Card era de R$ 755 a inteira e R$ 377,50 a meia entrada. E também não havia a cobrança de taxa de serviço. O pagamento pôde ser feito via Pix, cartão de crédito e o valor parcelado em até 6 vezes. Mas no site falso, quem tentava comprar mais de uma meia conseguia, algo que não era possível no site verdadeiro. A nossa reportagem conversou com o fisioterapeuta Ayrton Anacleto, que foi uma das vítimas, e ele relatou que o link e a aparência da página não levantavam suspeitas e que ele só foi descobrir que se tratava de um golpe quando ele viu as postagens nas redes sociais. Embaixo, inclusive, tinha todas as informações corporativas, links do Instagram, do Rock in Rio, TikTok. Então, tava tudo perfeito. A imagem no fundo a mesma. Entrei no Ticketmaster, fui nos meus pedidos e nada. Aí foi no momento em que eu comecei a ficar apreensivo. E aí me veio o insight de entrar no Twitter. E aí foi que o mundo caiu. Apesar dele ter registrado um boletim de ocorrência, Ayrton disse que sabe que é muito difícil receber o dinheiro de volta. E o que ele espera agora é que algum tipo de incremento nas políticas de promoção de conteúdo na internet seja criado para que casos como esse não aconteçam novamente. O valor que foi investido e que foi colocado no Google e que foi aceito para estar ali no topo, né, era para eles serem derrubados imediatamente. E eu comprei 6 ingressos. É um absurdo.
A organização do Rock in Rio não se responsabilizou pelos prejuízos sofridos por pessoas que foram enganadas por esses sites falsos. Em nota, o Rock in Rio ressaltou que sempre divulgou o link oficial de vendas e incentivou o cadastro antecipado para evitar justamente essas confusões. Na economia, a rede de fast food McDonald's lançou hoje uma nova marca em seu portfólio que concorre diretamente com Starbucks. A marca se chama Cosmex, que é uma cafeteria que oferece frappés, cafés com especiarias e chás. A primeira unidade foi inaugurada em Bolingbrook, que é uma vila localizada em Illinois, nos Estados Unidos. A empresa diz que os planos são de abrir mais 10 lojas piloto em estados norte-americanos até o fim de 2024. E para chamar a atenção do consumidor, o McDonald's apostou na nostalgia para criar uma identidade visual dessa nova marca e se inspirou no personagem Cosmec, que é um alienígena que foi criado pela rede na década de 80 para figurar em seus comerciais. E segundo a empresa, outra de suas apostas para o Cosmex é o modelo das lojas físicas. Elas vão ser menores que as tradicionais unidades do McDonald's e vão contar com diferentes sistemas de drive-thru e pagamentos, tudo isso para facilitar o processo de compra. E os produtos que estão à venda lembram bastante outras redes de cafés. O cardápio tem, por exemplo, frappé de churros, café gelado com marshmallow, chás gelados com especiarias, além de opções como cookies e brownies. Alguns lanches tradicionais da rede de fast food também estão nesse menu. O objetivo desse formato de lojas e tipos de produtos, segundo o McDonald's, é resolver a crise das 3 horas da tarde, que é um momento entre o almoço e o jantar que atrai os consumidores para lanches mais rápidos e práticos. O McDonald's aqui no Brasil não respondeu se vai ter uma unidade dessa franquia aqui no nosso país. E aproveitando que eu estou na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,96% aos 127.216 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia de hoje em alta de 0,42%, cotado a R$ 4,929. Já o euro encerrou o dia de hoje em alta de 0,04%, cotado a R$ 5,303. Voltando a falar do noticiário internacional, vou te levar para a Rússia, porque o presidente russo Vladimir Putin disse hoje que vai concorrer à reeleição no dia 17 de março de 2024. Pois é, ele quer ser presidente de novo. Segundo as reformas na Constituição que ele próprio criou, Putin está sim apto a concorrer a mais 2 mandatos de 6 anos, podendo permanecer no poder até 2036. E a vitória de Putin é praticamente garantida, porque ele tem um controle político no país. Os principais opositores que poderiam desafiá-lo nas urnas estão presos ou vivendo no exterior. E a maioria dos meios de comunicação independentes foi proibida. Nem a prolongada guerra na Ucrânia e nem a rebelião fracassada do grupo mercenário Wagner parecem ter afetado seus elevados índices de aprovação documentados por institutos de pesquisa independentes. Até agora, 2 pessoas anunciaram planos de concorrer. O ex-deputado Boris Nadin, que é vereador na região de Moscou, e a Yekaterina Dutsova, que é jornalista e advogada da região de Tver, que fica ao norte de Moscou, que já foi vereadora desse local. E no mundo da música... A maior banda brasileira de heavy metal, o Sepultura, anunciou hoje que vai fazer a turnê de despedida do grupo no ano que vem. Serão 18 meses de shows em 40 países a partir de março de 2024, ano em que a banda completa 40 anos, 4 décadas. Os integrantes Derek Green, Paulo Júnior, Andreas Kisser e Eloy Casagrande se reuniram hoje em São Paulo para anunciar o fim das atividades do grupo. Em um comunicado, eles disseram o seguinte, abre aspas, o Sepultura vai parar.
vai morrer, uma morte consciente e planejada. Estamos felizes e muito agradecidos com tudo que aconteceu na nossa história. Fizemos grandes álbuns e shows, cultivamos amizades, conhecemos nossos ídolos, ajudamos a colocar o metal brasileiro no mapa mundial e agora deixamos a cena com sentimento de dever cumprido. Fecha aspas. A turnê final foi batizada de Celebration Live Through Death e vai ser gravada e vai dar origem a um disco ao vivo com 40 músicas registradas ao longo dessas 40 cidades por onde a turnê vai passar. O Sepultura foi criado em 1984 pelos irmãos Max e Igor Cavalera, em Belo Horizonte. Em quase 4 décadas de carreira, o grupo se tornou referência do metal, principalmente para artistas do exterior, como, por exemplo, David Grohl, do Foo Fighters, que já deixou isso bem claro em várias entrevistas. A banda misturou som pesado com elementos de música tribal, indígena, africana, entre outros estilos. A repercussão fora do Brasil veio principalmente a partir do álbum Roots, que foi lançado em 1996 com Carlinhos Brau como um dos colaboradores. O disco foi o último com a participação de Max Cavalera, antigo vocalista, que anunciou a saída da banda ainda em 1996. O irmão dele, o baterista Igor Cavalera, se desligou da banda 10 anos depois. Vamos saber o que aconteceu nesta semana em Sucupira? O senhor vai ficar na história. Muito obrigado. Parece que eu já estou vendo toda essa região crivada de tubos de petróleo. O petróleo jorrando para todo lado. Y le entrego al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, la ley orgánica por la defensa del Estado Guayana Esequiba e todas as decisões do domingo passado. Quando a gente está em situação difícil perante a opinião pública, a gente deve fazer tudo para distrair essa opinião pública. É como se a gente tivesse ficado nu, de repente, no meio da rua, e tivesse que fazer o povo olhar para o outro lado. Só tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora, é de confusão. E não ficar pensando em briga, não ficar inventando história. Então eu espero que o bom senso prevaleça. Eu devo dizer que já está na hora dos senhores sair dessa posição muralista. Moralista? Muralista, em cima do muro. Pra frente, Sucupira! Eu penso como os porto-riquenhos de Nova York. Eu não creio em bruxarias, pero que las hay. Los primeros pasos de una nueva etapa histórica para luchar por lo nuestro, para lograr recuperar lo que nos dejaron los libertadores, la Guayana Esequiba. Hoje, com a graça de Deus, eu vou decretar, proclamar e, por que não dizer, abençoar a paz. Não queremos que esse tema contamine a retomada do processo de integração regional ou constitua ameaça à paz e à estabilidade. Estou pensando até em decretar o dia do armistício. Está na hora de botar de lado esses considerando. Nós vamos tratar com muito carinho, porque se uma coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra. Nós não precisamos de guerra, nós não precisamos de conflito. O que nós precisamos é construir a paz. A minha intenção foi a mais nobre, a mais altruística, a mais filantropística. Agora, se esse abraço vai virar abraço de tamanduá, a culpa não é minha. El pueblo venezolano ha hablado alto y claro, y esta victoria le pertenece a todo el pueblo de Venezuela sin discriminación. Mandei uma mensagem, um decreto-lei para a Câmara, fundando a Petropira, excelência. Eu acho que é participando desse fórum que a gente vai convencer as pessoas que uma parte dos recursos ganhos com o petróleo deve ser investido para a gente anulando o petróleo, criando alternativas. Sim, excelência, excelentemente dito, excelência. Não tem nenhuma contradição, não tem nada. O Brasil não será membro efetivo da OPEP nunca, porque nós não queremos. Agora, o que nós queremos é influir. E viva o nosso petróleo, excelência!
As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. E é com o clássico do Sepultura, a música Roots, Bloody Roots, que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. Além disso, você pode seguir, comentar e dar 5 estrelas no Spotify. No Apple Podcasts você pode seguir a gente, no Deezer você pode favoritar, no Google Podcasts você pode se inscrever, no Cashbox você pode se inscrever e dar like, na Amazon Music você pode seguir a gente e na Alexa você pode colocar o Panorama CBN como resumo de notícias na sua rotina de bom dia ou boa noite. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até segunda!